E aí, pessoal, vamos continuar corrigindo a provinha da UENC? A próxima questão é uma questão muito bacana, a questão 46 é uma questão de trigonometria, que é um assunto que eu gosto bastante. E aí, pessoal, o que acontece? A questão falou que o seno de um ângulo é raiz de 5 sobre 5 e que esse ângulo x ele está variando de π sobre 2 a π. Gente, esse π não é o π da circunferência 3,14 que vocês aprenderam, não. Esse π ele é um π radiano, tá? Um π radiano vale 180 graus. Então, está falando que esse ângulo está variando de 90, que é 180 sobre 2, está variando de 90 a 180. E ele quer saber qual que é o valor da cotangente desse ângulo x menos o cosseno desse ângulo x. Gente, aí você tem que lembrar o seguinte, primeira coisa, o que é cotangente, né? A gente está acostumado só com seno, cosseno e tangente, né? A gente mais estuda, mas existem outras relações interessantes, entre elas a cotangente. A cotangente ela é o inverso da tangente. A tangente é o seno sobre cosseno. A cotangente não vai ser o cosseno sobre o seno. E aí já começa a facilitar um pouco a nossa vida. Você pega e fala, professor, beleza, eu entendi. Só que deu o seno e não deu o cosseno. Como é que eu vou descobrir o cosseno? Vamos fazer o seguinte, a gente vai ter que lembrar da relação fundamental da trigonometria. Essa relação fala o seguinte, que o seno ao quadrado de um ângulo, mais o cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo é igual a 1. Bonitinha essa relação, né? Chega a ser romântico o negócio. E aí o que acontece? O seno do ângulo eu sei, raiz de 5 sobre 5. Então vai ficar raiz de 5 sobre 5 ao quadrado mais o cosseno desse ângulo ao quadrado é igual a 1. Raiz de 5 sobre 5 ao quadrado, olha, raiz de 5 ao quadrado, 5 ao quadrado, 25. Isso aqui mais o cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo é igual a 1. Aqui eu já vou simplificar de uma vez, olha. 5 por 5 é 1, 25 por 5 é 5. Então fica 1 quinto. E aí vai ficar o seguinte, o cosseno ao quadrado desse ângulo, ok? Vai ser igual a 1 menos 1 quinto. Aqui eu tenho uma fração mista para resolver, né? O cosseno ao quadrado desse ângulo vai ser... Como é que a gente pode fazer essa fração mista de um jeito um pouco mais rápido? Você multiplica e soma ou subtrai de acordo com o sinal que está ali, ó. Tudo bem? Aí faz o seguinte, 5 vezes 1, 5, menos 1, 4. Então isso aqui dá 4 sobre 5. Só que eu não quero esse ângulo ao quadrado, eu quero esse ângulo. Então, para compensar isso, eu vou ter que o cosseno desse ângulo x vai ser a raiz de 4 sobre 5. Aí você pega e fala, bom, a raiz de 4 sobre 5 é mais ou menos, né? Mais ou menos. Só que o que acontece? Não pode ser mais ou menos. Se você parar para pensar um pouquinho, se você lembrar lá do círculo trigonométrico, esse ângulo está no segundo quadrante. O segundo quadrante é como se fosse o eixo x lá, né, do nosso plano cartesiano. E no segundo quadrante, qualquer valor para x é negativo. Então eu tenho que chegar aqui, ó, e descartar o positivo. Vou trabalhar apenas com valores negativos, então, uma vez que eu estou trabalhando com cosseno. E aí, a raiz de 4 é 2, a raiz de 5 vai ficar como raiz de 5 mesmo. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos racionalizar esse negócio. Multiplicar tanto em cima quanto embaixo por raiz de 5. Opa, estou colocando 2 aqui. Multiplicar tanto em cima quanto embaixo por raiz de 5. Aí vai ficar o seguinte, vai ficar 2 raiz de 5 sobre 5. A gente tem que lembrar que aqui está o sinal negativo, né? Pronto, eu achei o cosseno do ângulo. E aí eu já estou com meio caminho andado agora para resolver a questão. O que a questão quer? Ela quer a cotangente de x menos o cosseno de x. Bom, a cotangente eu sei que é o cosseno sobre o seno. Então, para a gente amarretar isso aqui agora, vamos lá, cotangente de x é o cosseno dividido pelo seno. O cosseno eu já tenho. Então, para resolver isso aqui agora é o seguinte, olha, cosseno sobre o seno menos o cosseno. Então, vai ficar o seguinte, olha, cosseno, 2 raiz de 5 sobre 5, tá? Menos 2 raiz de 5 sobre 5, ok? Dividido pelo seno. O seno enunciado me deu raiz de 5 sobre 5. Dividido por raiz de 5 sobre 5. Isso aqui menos o cosseno.
Só que eu tenho que tomar um cuidado, porque esse menos aqui, ó, já está na questão. E aqui é menos negativo. Para a gente não fazer confusão, pega e coloca isso aqui, ó, entre parênteses. Menos 2 raiz de 5 sobre 5. Deixando isso aqui quietinho, o que acontece? Aqui é uma divisão de frações. A gente mantém a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então vai ficar o seguinte, vai ficar menos 2 raiz de 5 sobre 5 vezes o inverso da segunda fração, que é 5 sobre raiz de 5. E aqui, olha, menos com menos vai ficar mais 2 raiz de 5 sobre 5. Pronto. Aí aqui o que eu posso simplificar? Posso simplificar o 5 com 5. Opa, acabou de raiz de 5 com raiz de 5, né? E o 5 com 5. O que sobrou? Para a gente amarretar agora a nossa resposta final. Sobrou menos 2 mais 2 raiz de 5 sobre 5. E é essa coisa bonita aqui que é a nossa resposta. Perfeitamente condizente com a letra A do nosso gabarito, tá? Se fosse outros tipos de vestibulares, eles poderiam, por exemplo, colocar o 2 aqui em evidência, alguma coisa do tipo, mas não. A resposta é essa mesmo. Não falei que é uma questão bonita? Galera, se você gostou desse vídeo, gostou dessa resolução, encaminha, né? Compartilha com seus amigos. Se não gostou, não tem problema, compartilha com seus inimigos. Até já!